Todos nós precisamos de uma motivação, algo que, mesmo pensando em desistir, nos faça continuar, mesmo retrocedendo, nos faça permanecer e mesmo caindo, nos faça levantar. Mas como ter uma fé, uma motivação inabalável? Jesus, certa vez, enquanto pregava como de costume, citou uma parábola que mencionava dois firmamentos. E é exatamente esta parábola que eu vou mencionar neste vídeo, a parábola dos dois firmamentos. No livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24 ao 27, diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Para que possamos compreender e entender aquilo que Jesus quis dizer com a parábola dos dois firmamentos, precisamos primeiramente ter em mente que a Bíblia possui alguns sentidos interpretativos, as chamadas hermenêuticas bíblicas, textos com significado completamente diferentes. E quais seriam esses sentidos interpretativos bíblicos? E são eles: primeiro, sentido literário. Se refere ao significado direto do texto, considerando o contexto histórico, linguístico e até mesmo cultural. Um exemplo de sentido literário é a abertura do Mar Vermelho em Êxodo, capítulo 14, quando enfatiza que o povo, estando diante do mar, passou entre ele com os pés secos, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Segundo, temos o sentido alegórico. O sentido alegórico, ele vê personagens, eventos ou até mesmo objetos como símbolo de verdades espirituais e até mesmo proféticas. Um exemplo de um sentido alegórico é o Cordeiro Pascal, em Êxodo 12, que é interpretado como uma alegoria do próprio Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Terceiro, temos o sentido moral. Extrai lições éticas e aplicações práticas para a vida do leitor. Um exemplo disso é a história do bom samaritano, em Lucas capítulo de número 10, que enfatiza e explica e transmite o amor, a compaixão e a fidelidade para com o nosso próximo. Quarto sentido, sentido anagógico. Relaciona o texto a realidades futuras e até mesmo a vida eterna. Um exemplo de uma interpretação anagógica é a Nova Jerusalém, que se encontra em Apocalipse capítulo de número 21, que simboliza a consumação do reino de Deus. Agora, fazendo a aplicação dos sentidos interpretativos da Bíblia, na parábola dos dois firmamentos, nós temos a rocha, que simboliza Cristo, que é o nosso único fundamento. Como outro exemplo, no sentido alegórico, nós temos a areia, que representaria falsas bases, como religiosidade, superficialidade e até mesmo tradições humanas. E o segundo exemplo seria atribuir a tempestade como um juízo final, quando a fé genuína será testada. Agora, utilizando o sentido interpretativo moral, nós temos como exemplo o prudente, ou o homem prudente, que em grego significa prônimos, que é aquele que teme a Deus e vive nos seus caminhos. O segundo exemplo, utilizando o gatilho do sentido moral interpretativo, seria o insensato, que em grego significa moros, que significa aquele que ignora a vontade de Deus, priorizando aparências e até mesmo superficialidade. Agora, utilizando o sentido anagógico na parábola dos dois firmamentos, nós temos o juízo final, que a queda da casa sobre a areia prefiguraria a condenação daqueles que rejeitaram a autoridade de Cristo. E a casa sobre a rocha, que simbolizaria a igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18.
que é a vida eterna dos salvos. É interessante ressaltar que Cristo, ao recitar e a pronunciar a parábola dos dois firmamentos, está dizendo para o povo que eles não apenas deveriam escutar a sua palavra, como os dantes estavam fazendo naquele exato momento, mas que deveriam também praticá-la em suas vidas. Afinal de contas, a fé sem obras, ela é morta. É muito bom observarmos também que a tempestade, ela veio tanto para a casa que estava edificada sobre a rocha, quanto para a casa que estava edificada sobre a areia. E que o fato da casa ter sido edificado sobre a rocha não a impede ou até mesmo a inibe de também passar pela tempestade. A conclusão que nós podemos tirar disso é que o fato de nós termos entregado a nossa vida a Cristo, de agora caminharmos com Ele, não nos impede de passar por dificuldades, tribulações ou até mesmo enfrentarmos perseguições. O problema dos dias de hoje é que há muitos amigos de Jó, ele faz Bildade e Zofar, que atribuem as dificuldades e tribulações que nós estejamos passando a um pecado cometido contra Deus e até mesmo contra o seu próprio reino, quando na verdade Deus só está moldando a nossa fé para que nós possamos estar mais fortalecidos na sua palavra, assim como o vaso nas mãos do oleiro. Deus não nos impede de passar por dificuldades, até mesmo perseguições, mas Ele nos dá a garantia de que estará conosco em cada uma delas. Essa é exatamente a motivação inabalável que nós precisamos ter, a certeza de que existe o Deus que está no controle de todas as coisas e que, independentemente das circunstâncias e até mesmo do cenário das nossas vidas, Ele é fiel para fazer muito mais. Somente deposite a sua fé em Cristo Jesus, mostrando a sua fidelidade para com Ele, e o mais Ele fará. Deus abençoe a sua vida. Se esse vídeo edificou a sua vida, compartilhe com outras pessoas, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação.